espiritual. Que estranho, né? Maturidade espiritual. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui porque fomos convidados a fazer a nossa reforma íntima. Nós somos convidados a cada evento que acontece no nosso dia a dia a nos lapidar um pouquinho mais. Quando nós fazemos o Evangelho na nossa casa, nós sempre fazemos a prece e agradecemos. E dizemos sempre assim: Senhor, nós agradecemos todos os eventos da nossa semana. Aqueles que nos trouxeram felicidade e aqueles que nos trouxeram a oportunidade de crescimento. É óbvio que são aqueles que não nos deixaram tão felizes e nem soltando fogos de artifício. Mas se nós mudarmos o nosso ponto de vista, nós vamos perceber qual é o convite, qual é o olhar. Então, desapegar é exatamente encontrar essa autonomia, essa maturidade. E aí nós vamos olhar um pouquinho mais. Por que essa maturidade é tão importante? Porque o convite que nos é feito é exatamente o quê? Nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes ficamos grudados nessa vida e há questões que nos fazem sofrer sobremaneira. E grudados principalmente em pessoas. Às vezes, gente, nos tornamos algozes dos nossos familiares e não nos damos conta. E ao contrário disso, nos percebemos, na verdade, pessoas vitimadas, porque o outro, na verdade, não vive de acordo com como eu gostaria que ele vivesse. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O capítulo 2 do Evangelho, no item 5, fala sobre o ponto de vista. E o ponto de vista, eu sugiro que vocês se lembrarem em casa, procurem e leiam. Ele nos convida a olhar sobre o ponto de vista desta vida e sobre o ponto de vista da vida eterna. E quando nós olhamos todas as questões sobre o ponto de vista da vida eterna, nós começamos a perceber o quanto as nossas dores começam a diminuir, o quanto os nossos sofrimentos se tornam menores, porque nós ampliamos o nosso olhar. Nós deixamos de olhar só o aqui e agora e começam a entender que existe uma sequência. Não é fácil, gente. Se fosse fácil, nenhum de nós estaria mais aqui. Nós já estaríamos em outros planos. Se nós estamos aqui é porque temos muito a aprender ainda. Há muita fé a ser exercitada. Porque o que nos traz a capacidade de ampliar esse olhar é a nossa fé. Quem conhece a história do escalador, vou falar um pouquinho de fé. Ele estava escalando, e aí caiu a noite, ele estava sozinho, e aí ele diz assim, a hora que a coisa ficou feia, ele pediu para Deus, né? Deus, o Senhor está aí? Deus? E Deus disse, eu estou aqui. E aí ele diz assim, ele pede que Deus o salve. E Deus diz para ele, você confia em mim? E ele disse, eu confio. E aí ele diz assim, então corte a corda. Não, o senhor não está entendendo, eu estou pendurado, eu estou escalando. E aí Deus diz para ele de novo, corte a corda. Não, Deus, o senhor não está entendendo, eu estou pendurado, estou fazendo uma escalada, o senhor está me mandando cortar a corda. E Deus pergunta para ele, você confia em mim? E daí ele grita assim, além de Deus tem mais alguém aí? Porque eu acho que Deus ficou louco, está me mandando cortar a corda. E aí, o que ele fez? Ele não cortou a corda. E aí, ao não cortar a corda, ele foi encontrado no dia seguinte morto, pendurado a 30 centímetros do chão. Né? Então, isso é uma historinha que cada um conta na sua versão. Eu contei ela resumidamente, mas é isso. Né? Porque a gente pede para Deus
Quando Deus dá uma resposta, a gente fala, tem mais alguém aí além de Deus? Porque essa resposta não era bem aquela que eu queria ou que eu não estou confiando. E isso faz parte do nosso aprendizado. Por quê? Porque a nossa fé ainda é pequena. Ela nem é ainda do tamanho do grão de mostarda, né? Então, ainda a nossa fé é pequena. Então, quando nós dizemos que estamos aqui de passagem, é porque partimos do princípio que cremos na reencarnação. Que cremos realmente que estamos aqui hoje nessa roupa. Não é esta roupa, é nesta roupa, né? Neste corpo que recebemos, neste corpo que somos responsáveis por ele, que temos que cuidar dele. Então, é neste momento que eu creio na reencarnação, creio na minha fé, e aí eu entendo que eu estou aqui de passagem. E por que eu estou falando disso com desapego familiar? Porque hoje eu sou Thaís, que sou esposa, que sou mãe, que sou filha, que sou irmã, e este é o meu papel neste contexto, nesta passagem. Mas numa outra passagem, eu posso ter tido um outro papel, e com certeza tive um outro papel. Tive uma outra roupa, e estive num outro lugar neste contexto. Todos aqueles que vieram para o nosso núcleo, que se tornaram amigos, que se tornaram parentes, que nos casamos, isso tudo estava escrito, estava combinado para a nossa lapidação. Desses diamantes brutos que somos nós, pedras tão preciosas, e que vamos sendo lapidados nas nossas relações. Então é importante nós termos isso muito claro. Às vezes nós temos a sensação, quando se é convidado a ter o desapego familiar, de que estão me convidando a abandonar a minha família. Não. A nossa família somos todos nós aqui. Quantos reencontros não existem aqui? Quantos reencontros? Não é? Então, na verdade, a oportunidade da reencarnação, ela não vem nos separar de ninguém. Ao contrário, nos proporciona novos e milhares de encontros. E a cada vida temos a oportunidade de encontrar novas almas e construir novas relações. E dar essa sequência. E estamos aqui para viver amor. Então essas relações são feitas, gente, simpatia, afeição, não aprisionamento. É muito importante nós olharmos um pouco para isso. Por que é tão difícil? Porque enquanto nós não nos livrarmos do ego, do nosso ego, do eu primeiro, e do julgamento deste dedo em riste para o outro, nós vamos sempre estar com dificuldades. Gosto muito dessa frase, né? Não viemos à Terra só para fazer aquilo que queremos, para satisfazer os nossos caprichos ou nos agradar. Seria muito fácil, teríamos vindo a passeio. Mas como é que fica se todo mundo tivesse os seus desejos atendidos? Já entraríamos num conflito naturalmente. E não nos devemos ver como algozes, como devedores do outro e nem muito menos como cobradores e julgadores dos outros. Nós viemos para alcançar o estágio da felicidade. E eu sou feliz quando eu me desapego, não do amor, quando eu passo a respeitar o outro. Falando em respeito, nós devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar. Numa família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 irmãos, quantas vezes ao estudar a doutrina nós vemos o exemplo de que às vezes nós temos um irmão, um membro dessa família, ou às vezes o pai ou a mãe, não necessariamente o irmão, um membro dessa família que veio num desajuste emocional, que é uma pessoa mais difícil, que é uma pessoa mais áspera, que é uma pessoa mais difícil de ser amada,
E daí a gente fala assim, mas tem 4 pessoas tão tranquilinhas, por que que veio esta criatura neste núcleo familiar? Ele veio para aprender a amar. Veio para ser amado, veio para ser acolhido, veio para entender o que é viver num ninho de amor. A família que recebe um espírito em desajuste é uma família nutrida de amor. Ela não está sendo testada, está sendo oportunizado a ela amar. Amar. Mas nós temos que entender a diferença entre amar e apegar. A querer colar aquela pessoa na palma da nossa mão e fazer com que ela trilhe os nossos caminhos, no nosso formato. Não, gente. Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E aí eu coloco uma criança com síndrome de Down. E a frase diz assim no final, né? Que a pessoa encontre a melhor forma de existir, de seguir a sua própria existência. Por quê? É um problema ter um Down na família? Não. É um presente. Os Downs são feitos de puro amor. De um amor que nós não acessamos, de tão especiais que são. Então, nós temos que entender e respeitar a individualidade. Aí vocês devem estar pensando assim, é muito fácil, é muito bonito vir ali na frente falar isso. Para quem não sabe, o Amor Exigente trabalha como um grupo de apoio a famílias que têm dificuldades com droga e alcoolismo. E lá nós batemos na tecla do vamos amar o nosso filho. Porque ele veio para ser amado. E não é um filho fácil de ser amado, porque ele nos testa em todos os milímetros. E é possível amar. Eu estive numa palestra onde a palestrante pegou, no meio da palestra, em cima da mesa, o tempo todo tinha um mamão. Uma fruta, um mamão. E aí ela pegou o mamão, pegou uma faca e tinha um pedaço, o mamão às vezes machuca, né? Fica preto, não é isso, gente? E daí ela cortou e tirou aquele pedacinho preto. Então faz de conta que eu cortei aqui o pedaço preto. Estou com uma mão aqui ainda e cortei o pedaço machucado. O que eu ainda tenho na minha mão? Uma mão, uma fruta, né? Mudou. Porque eu tirei o pedaço que estava estragado, mudou? Pois é. Os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos porque têm dificuldades. Eles continuam sendo os nossos filhos. Eles não mudam. Eles continuam sendo os nossos amores. Por isso, é muito importante viver e deixar o outro viver a sua vida. Cada pessoa neste planeta deve aprender as suas próprias lições. E este é o nosso maior desafio. Não é viver a minha lição. É permitir que o outro viva a vida dele. Que eu permita que o meu filho cometa os seus erros e aprenda com ele. E que eu esteja ali dando apoio. E que eu esteja ali dizendo, eu estou aqui. Pode ir. Faça a tua jornada. Conte comigo. A função é ser farol. É estar iluminando. Para que eles possam voltar. E vocês sabem quem volta? Quem tem porto seguro. Porque quem foi criticado e machucado não volta, se afasta. E muitas vezes, quando eu digo nos tornamos algozes, é porque achamos que com a crítica, com a violência, com a comparação, nós estamos ajudando. E não estamos.
O ser humano, ele funciona no reforço positivo, no elogio, no sorriso, no afago. A crítica, ela só afasta. E ela não agrega, de forma alguma. Então, cada um aprende vivendo a sua experiência. Quem de nós aqui, na adolescência, eu falo os adolescentes, mas nós que já passamos da adolescência há algum tempo, aprendemos como? Como o pai e a mãe diziam quando a gente foi lá e errou? A gente aprende quando erra. Alguns espíritos já vieram mais evoluídos e aprenderam a escutar. E aprendem quando os outros explicam. Mas a maioria de nós vai lá testar para ver como é. Isso faz parte do ser humano. E cabe a nós estarmos ali ao lado do nosso ente querido, do nosso familiar. Por quê? Porque o nosso papel é dar apoio, é dar estrutura. É claro que se um ente querido decide ser médico, a gente solta fogos de artifício, não é verdade? Aí é bom, né? Eu olhei isso aqui e falei, o pessoal vai falar assim, sim, isso aqui é uma belezinha. E é mesmo uma belezinha. Pois é. Quanta expectativa nós colocamos na vida dos nossos filhos? Quanta expectativa foi colocada em cima da nossa vida, da nossa jornada, do que nós devíamos ser? E nós temos essa coisa natural de dar o que recebemos. E é inevitável que tenhamos atitudes similares aos nossos pais e aos nossos avós. No Amor Exigente chamamos isso de raízes culturais. Porque nós temos que olhar de onde viemos. Mas o mais bacana disso tudo, gente, é que se vocês estão aqui e se nós estamos aqui, nós estamos predispostos à mudança. Nós estamos nos convidando a um novo olhar. Nós estamos pedindo novas oportunidades neste horizonte, que se chama esta passagem por aqui, que se chama esta vida, que se chama a nossa vida agora, que é onde eu estou, é o que eu estou vivendo. Então, nós temos que ter este apoio para dar e compreender, aceitar o outro como ele é. Como é que, olha um exercício simples de novo. Como é que eu gostaria de ser tratado em determinada situação? Se coloca no lugar do outro por um segundo. Experimenta. Como é que é? Gente, o que eu não quero para mim, certamente o outro também não quer. Aquilo que me machuca e me traz dor, certamente o outro também não quer ser machucado. É uma palavrinha tão fofa chamada empatia. Coloca na geladeira, empatia. Para lembrar todos os dias de se colocar uma vez por dia no lugar de alguém. Na rua, qualquer lugar, no trânsito. Empatia. Pequenininha, gostosa. E aí a gente começa a deixar o outro viver a sua vida. Porque senão, a gente vai amargar a raiz da insegurança. O que acontece? Nós temos que entender que a raiz da insegurança se dá quando nós sufocamos os nossos. E agora eu estou falando de gente, eu trouxe todas as imagenzinhas fofas de criança. Mas isso tudo serve para nós adultos. Por quê? Porque quando eu me torno uma pessoa possessiva, com o marido, com a esposa, com qualquer ser humano, até mesmo no trabalho, se você tem um cargo de chefia, observe isso. Por quê? Porque ao se tornar possessivo, ao fazer críticas profundas, nós deixamos o outro inseguro.
Nós já temos uma insegurança, porque o ser humano nasceu e ele quer ser aceito no seu núcleo. Então nós temos que olhar para isso. Eu quero tornar seres humanos fluidos, independentes, ou eu quero pessoas inseguras do meu lado? Porque amor demais também é um problema muito sério. Muito sério. Então, as criaturas que são demasiado apegadas, elas foram possivelmente criadas por superpais. Eu tenho 5 minutos ainda? Tá. Por superpais. É que eu quero contar uma história. Eu estive numa palestra ontem e o palestrante pediu que nós fizéssemos um exercício. Nós vamos fazer agora também. Nós vamos imaginar um super pai bonitão. Qual que é o projeto, assim? Loiro, alto, olhos azuis. Ah, vamos pegar a Gisele Bündchen e marido. Pronto. Um super casal. Aí nós imaginamos assim, aquele super casal. Aí eles tiveram filhos. Vão ser o quê? Super filhos. Então tá. Então a gente tem um cara altão, fortão, né? Inteligentão. Uma mulher bonitona. Os filhos vão ser lindos, né? Inteligentes, fortes. Aí eu tenho assim, magrinho, franzininho, fraquinho. Que encontrou a outra magrinha, franzininha, coitadinha. E tiveram uns filhinhos. Magrinho, fraquinho, coitadinho. Foi, não foi? Pois é. Hoje a gente está falando de genética, né? Pois é. Mas, sabe quem que se deu bem lá na frente? O magrinho, franzininho. Sabe por quê? Porque ele teve que ralar na vida. Porque as coisas não vieram fáceis. Então os super pais, o bico cai no chão e ele corre, ferve, põe na água fervendo, não sei o quê. No primeiro filho, né? Depois no segundo, terceiro já é diferente, né? Então. E o magrinho, franzininho, ele pega o bico e faz assim: pega aí, meu filho. Já vai criando anticorpos. Não é? Pois é. A tal da vitamina S, sujeira, anda fazendo muita falta, gente. Muita falta pra molecada. Pois é. Então, esse amor demais, muitas vezes, nos impede de deixar os nossos filhos, os nossos parceiros, as nossas parceiras terem independência. E a gente tem que olhar para isso com um pouco mais de atenção. Aí eu tenho um namorado. Estou olhando tanta gente jovem e bonita, vou falar de namoro. Mas aí eu critico, né? Então eu não sou bom o suficiente. Quando a pessoa faz algo de bom, eu não elogio. Porque nós fomos muito criticados. E nós vamos criando essa seara de pessoas subjugadas. E elas ficam presas nessa coisa, né? Como diz aqui, esse fio invisível de uma suposta proteção. Que na verdade não é, gente. Na verdade nós estamos puxando o tapete do outro, impedindo que ele cresça. Que ele veio viver a sua jornada aqui como nós. Mas se eu fico na crítica o tempo todo, tolindo o tempo todo, podando o tempo todo, ele vai se tornar o filho do casal loiro, do alto, dos olhos azuis, que não deu nada para a vida. Por quê? De tão inseguro que nós nos tornamos, por não respeitar o próximo. E por fim, eu volto de novo na monja Coen. E ela diz, dentro dessa simplicidade, eu acredito que o nosso convívio com as pessoas que nós gostamos, amigos, familiares, relacionamentos íntimos, não precisa ser pautado no apego, mas pode ser pautado na afinidade, num relacionamento amoroso, carinhoso, gente, com ternura. Um relacionamento de prática que impulsiona. Quando ela fala da prática, são dos que praticam o budismo. Nós aqui temos uma prática.
O dia de hoje é uma prática. Que nós possamos nos apoiar mais. Que possamos libertar os que vivem conosco e permitir que eles vivam a sua vida. Vamos olhar de um horizonte mais amplo e permitir que cada um cumpra a sua jornada neste plano, como fomos convidados, como foi acordado, como quer que seja a nossa chegada aqui, que ela seja neste modelo e que possamos respeitar o outro. Que o sentido de amor hoje possa estar mudando, que possamos voltar para casa com essa palavra bonita, ressignificar as nossas relações. Namastê. Que o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você. Muito obrigada.